Olá, turma! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados. Hoje nós vamos falar sobre alocação dinâmica de memória na linguagem C++. Nós vamos aprender a alocar memória de forma dinâmica, liberar essa memória, ou seja, dizer para o sistema operacional que nós não precisamos mais daquele espaço e realocar essa memória, ou seja, aumentar esse espaço ou diminuir o espaço que nós estávamos utilizando para manipulação dos dados. Até então, nós estamos trabalhando com declaração de variáveis e vetores de forma fixa, de forma estática. Então, nós declaramos as variáveis que iremos utilizar no início do programa, e aquelas variáveis, sendo utilizadas ou não, elas ocupam o mesmo espaço na memória até que o programa pare de executar. O que nós vamos aprender a fazer hoje é diferente dessa abordagem, é alocar o espaço em memória, ou seja, reservar espaço na memória do computador à medida que o nosso programa vai necessitando, à medida que o usuário vai informando dados. A gente aprendeu, na declaração de variáveis que uma variável é uma posição de memória, na memória principal, que armazena um dado que pode ser usado pelo programa. E essa declaração ela é feita durante o desenvolvimento do programa, ou seja, durante a codificação, enquanto estamos criando os códigos. Depois que nós compilamos esses códigos e geramos os executáveis, os arquivos binários, essas definições de variáveis elas se tornam fixas. Como eu disse, usando ou não usando essas variáveis no programa, elas ficarão disponíveis em memória até que o programa seja encerrado. Se a gente usar elas, tudo bem. Se a gente não usar, o espaço vai ficar travado até que esse programa seja encerrado. Quando ele for encerrado, esse espaço que foi destinado para essa aplicação, ele é liberado para outros programas ou processos do sistema operacional. Depois que a gente aprendeu a declarar variáveis simples, tipos primitivos como inteiro, float, double, char, string, nós aprendemos a trabalhar com vetores. Por que nós aprendemos a trabalhar com vetores? Para que a gente conseguisse manipular mais de um valor ao mesmo tempo, receber diversos valores do usuário e guardar esses valores em memória. Então a gente declarava os vetores, que são os arrays. Quando a gente declarava, poderia acontecer duas situações. A gente declarar um vetor maior do que o necessário ou menor do que o necessário. Um vetor declarado com tamanho maior do que o necessário ocuparia um espaço desnecessário em memória. E um tamanho menor de vetor faltaria espaço para a gente receber os dados do usuário ou processar esses dados. E qual que é a solução? A solução é alocar o espaço de forma dinâmica, ou seja, à medida que for necessário. E é isso que nós vamos aprender a fazer hoje. Vamos considerar 3 pontos primeiro, 3 afirmações, 3 verdades, e aí a gente conclui o que a gente pode fazer para solucionar esse problema de espaço em memória. Vamos considerar primeiro que um array, um vetor, ele é um agrupamento sequencial de memória. Ou seja, quando a gente declarava um vetor do tipo inteiro com 10 posições, o sistema operacional alocava em memória, na memória principal do computador, 10 espaços de modo que coubessem 10 números inteiros. Isso de forma contínua, de forma sequencial. A gente aprendeu também agora, nessas últimas aulas dessa disciplina, que um ponteiro ele guarda o endereço de um dado na memória. Então, o ponteiro é um tipo de variável especial que guarda somente endereços de memória. E esses endereços de memória são endereços de onde outros tipos de dados, como inteiro, float, double, estão guardados.
O que é novo aqui para vocês é que quando a gente declara um vetor, um array, o nome desse vetor, na verdade, ele é um ponteiro. A gente não coloca o asterisco quando a gente declara um vetor, um array, mas o nome que a gente usa para declarar esse vetor, ele é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento desse vetor. Esse vetor, quando a gente declara, a gente atribui o nome e atribui o tipo dele. O nome, como eu disse, é o ponteiro, e o tipo é a quantidade de bytes que cada um dos elementos desse vetor ocupa. Então a gente declara o vetor com o nome dele, o tamanho e o tipo. O nome é o ponteiro, o tipo é a quantidade de bytes que cada posição ocupa e o tamanho é a quantidade de posições que são alocadas para aquele dado. Considerando essas três situações, né, essas três afirmações, a gente vai trabalhar com ponteiros, vamos trabalhar com vetores, só que agora nós vamos solicitar, vamos alocar um bloco de memória de forma dinâmica e atribuir para um ponteiro a primeira posição dele. Quando a gente aloca, então, memória de forma dinâmica, o que a gente está fazendo é criando vetores. E nós criamos vetores e definimos para esse vetor um ponteiro. Quando a gente aloca de forma dinâmica um dado, quer dizer o seguinte, que nós estamos separando, né, estamos reservando um espaço na memória de forma dinâmica, em tempo de execução. Quando a gente declarava variáveis primitivas, essa alocação de memória não era dinâmica, era fixa. Então, se eu tinha 10 variáveis do tipo inteiro e 5 do tipo float, essas 15 variáveis, assim que o programa rodava, executava, essas 15, o espaço necessário para guardar essas 15 variáveis em memória eram alocados e ficava travado até a finalização do programa. A linguagem C ela permite fazer de uma forma diferente isso, ou seja, alocar de forma dinâmica a memória em tempo de execução. O que é o tempo de execução? Durante a execução do programa, se for necessário, a gente reserva ou não mais espaço na memória do computador. E esse espaço ele é reservado em forma de blocos de memória e a gente usa ponteiros para poder referenciar esses blocos de memória. Nessa alocação dinâmica, a gente vai transformar esse espaço, esse bloco alocado, né, que é referenciado por um ponteiro, em um vetor. Quando a gente declarava vetores do tipo inteiro, do tipo float, a gente declarava um vetor e por trás disso ele trabalhava com um ponteiro. Agora, ao contrário, nós vamos declarar um ponteiro e reservar um bloco de memória para esse ponteiro e esse ponteiro a gente vai tratar como um vetor. Tá? É o contrário. Para a gente fazer isso, existem várias formas, né? A gente pode usar as 4 funções da biblioteca cstdlib para poder fazer essa alocação de memória. As 4 funções que a gente vai usar nessa disciplina são malloc, calloc, realloc e free. Malloc e realloc, elas alocam memória, ou seja, reservam um espaço na memória principal para poder guardar esses dados. Uma vez que esses dados que esse espaço já está reservado, eu posso realocar esse espaço, aumentar ou diminuir, usando a função realloc. E quando esse espaço não é mais necessário, eu libero essa memória usando a função free. Todo programa, quando ele é encerrado, todo o espaço em memória principal ele é liberado para outros programas ou processos. Mas com a função free eu posso fazer isso de forma dinâmica, em tempo de execução. Ou seja, antes do programa encerrar, eu libero o espaço, libero aquele bloco de memória para que outros programas ou outros processos possam usar. Eu não preciso esperar o encerramento da aplicação para poder dizer para o sistema operacional que eu não preciso mais daquele espaço.
E qual que é a consequência disso? Otimização de recursos computacionais. Com essas funções, eu deixo de trabalhar com a alocação estática de memória e passo a trabalhar com a alocação dinâmica. Isso faz com que eu use somente o necessário do meu recurso computacional do sistema operacional e também do hardware. Vamos à primeira função dessas que a gente falou, né, que são as 4 da biblioteca cstdlib. A primeira função é a função malloc. Como eu disse, ela é utilizada para alocar memória durante a execução do programa. Qual que é a função dela? Ela faz um pedido de memória ao computador. Quando eu digo computador, é o sistema operacional, porque é o sistema operacional que provê o ambiente, a arquitetura, para os programas, para os processos serem executados. Então, essa função malloc, ela faz um pedido de memória para o sistema operacional. E o sistema operacional retorna um ponteiro genérico com o endereço do início do espaço que foi alocado para ela. Esse ponteiro, ele retorna sempre do tipo genérico. Por isso que a gente aprendeu na aula passada o tipo de ponteiro genérico. Então, eu digo qual que é o tamanho que eu quero em bytes, faço a solicitação para o sistema operacional e ele vai retornar para mim um ponteiro que indica, olha, o espaço que eu aloquei para você começa nessa posição de memória. Okay? Qual que é a sintaxe da função malloc? Ela retorna um ponteiro, então eu tenho que trazer o retorno dela para um ponteiro também. Esse ponteiro ele pode ser genérico ou não. A função malloc ela tem um parâmetro, que é o parâmetro tamanho em bytes. Então, se eu preciso de 100 bytes de memória, eu passo aqui o valor 100. A função malloc vai reservar em memória principal 100 bytes e vai retornar para mim um ponteiro genérico. Eu posso fazer o casting desse ponteiro, ou seja, a conversão para o tipo de dado que eu quero trabalhar. Não é porque eu estou alocando memória de forma dinâmica que eu não sei que tipo de dado ou qual que é o espaço que ele vai ocupar. Eu sei. Então, é recomendado que você faça o casting desse ponteiro retornado pela função malloc antes de atribuir esse ponteiro ao ponteiro que a gente vai usar para poder manipular os dados. Essa parte aqui ela é opcional, mas, como eu disse, ela é recomendada. Essa função malloc ela pode retornar dois tipos de dados. Ou o endereço de memória, que é o endereço hexadecimal, e esse endereço é o endereço da primeira posição do vetor, ou também ela pode retornar o valor null. Esse valor null ele só retorna em caso de erro. Se o sistema operacional conseguir alocar esse espaço em memória, vai retornar um endereço de memória válido em hexadecimal. Se não conseguir, vai retornar null. Então a gente consegue fazer a chamada da função malloc e avaliar se o que ela retornou, se houve sucesso ou não na hora de alocar esse bloco de memória. Vamos a um exemplo aqui. Eu declarei dois ponteiros, tá? Ponteiro I e o ponteiro C, I do tipo inteiro e C do tipo char, e aloquei 400 bytes de memória. 400 bytes. Na primeira chamada aqui da função malloc, eu estou chamando malloc e passando 200 como parâmetro, ou seja, 200 bytes. Só que eu estou fazendo um casting do tipo int aqui, ok? Opa, retornando. Um casting para o tipo int, um ponteiro inteiro. E estou salvando esse endereço de memória que a função malloc retorna no meu ponteiro i. Lembrando que i eu declarei como um ponteiro do tipo inteiro, por isso que eu tive que fazer um casting aqui também para inteiro. Bom, supondo que nesse sistema operacional que esse código está rodando, o tipo inteiro ocupa 4 bytes, o que normalmente é verdade,
200 bytes vão ser suficientes para eu salvar 50 números inteiros. Então, 50 inteiros vezes 4 bytes, eu vou ter 200 bytes. Então, esse i agora, eu posso guardar 50 números inteiros dentro dele. Esse i agora, ele passa a ser um vetor. Reparem que quando eu declaro o i por ser um ponteiro, ele tem um asterisco. Mas quando eu retorno o endereço de memória da função malloc para o i, eu não estou colocando um asterisco. Porque esse i agora ele vai ser um vetor. Na segunda chamada aqui, eu também estou alocando 200 bytes, também, tá? 200 bytes de bloco de memória usando a função malloc, só que eu estou fazendo um casting desse bloco de memória para o tipo char. O tipo char nos sistemas operacionais, normalmente, em memória, ele ocupa 1 byte. O que é o char? É o caractere. São os números, os dígitos, né? De 0 a 9, as letras maiúsculas, minúsculas, os caracteres especiais, símbolos, pontuações. Ou seja, cada um deles ocupa 4 bytes, 1 byte. Se eu tenho 200 bytes alocados para o tipo char, então, nesse vetor C aqui, eu vou conseguir guardar 200 caracteres. Então, a partir desse exemplo aqui em cima, quando eu declarei o meu ponteiro i, aloquei memória aqui com a função malloc e retornei para o i, agora eu tenho um vetor i com 50 caracteres. Por quê? Relembrando, porque o i é do tipo inteiro e eu aloquei 200 bytes. E nesse sistema operacional, via de regra, cada inteiro ocupa 4 bytes. Então, se eu aloquei 200 bytes, eu tenho espaço para 50 números inteiros. No caso do C, o C agora é um vetor de caracteres que cabe 200 caracteres. Porque eu aloquei 200 bytes, bloco de 200 bytes, e disse que o ponteiro C vai apontar para esse bloco. E esse bloco ele é para guardar dados do tipo char. Se o char ocupa 1 byte em memória, eu vou ter a capacidade de guardar 200 caracteres aqui dentro. Tá, mas e se eu não souber quantos bytes cada tipo ocupa no meu computador? Via de regra é isso, tá? O int ocupa 4 bytes, o char ocupa 1 byte, o float ocupa 4 bytes também, o double ocupa 8 bytes, mas pode acontecer diferenças de arquitetura e de hardware. Porque vai depender se o seu sistema operacional, se o seu processador, se ele é de 32 bits, se é de 64 bits. Então, você precisa saber o tamanho em memória que cada tipo vai ocupar para otimizar o seu programa. Mas se você não souber, você pode usar a função sizeof e calcular isso de forma dinâmica. Então, em cada computador que seu programa for rodar, ele vai calcular o tamanho de cada um dos tipos para poder te ajudar na função malloc. Então, o mesmo exemplo anterior, eu reescrevi ele aqui, e ao invés de alocar 200 bytes aqui para a função, para o ponteiro i com a função malloc, eu fiz o contrário. Eu calculei o tamanho que o tipo int ocupa nesse sistema operacional, nesse computador, e multipliquei por 50. Porque na prática, pessoal, a gente não vai alocar em bytes. Eu quero 300 bytes, 400 bytes, 500 bytes, enfim. Eu quero uma quantidade de posições para mim colocar inteiros, string, char. E dessa forma aqui é a melhor forma de fazer. Porque se eu quero guardar 50 inteiros, eu vou alocar espaço para 50 inteiros. Então eu faço a multiplicação 50 vezes o tamanho do inteiro que ele ocupa. Se é char e eu quero guardar 200 caracteres, eu faço essa multiplicação aqui de 200 pelo tamanho que o char vai ocupar, que, via de regra, como eu falei, é 1 byte.
Ok, agora que a gente viu que quando a gente aloca memória de forma dinâmica com a função malloc e retornamos o endereço inicial do bloco de memória alocado para um ponteiro, e esse ponteiro ele se transforma em um vetor, e também vimos que é mais fácil a gente determinar o tamanho que a gente quer dessa forma aqui, né? Ou seja, calculando o tipo de dado que a gente quer, né? O tamanho do tipo de dado que ele ocupa em memória por meio da função sizeof e multiplicando pela quantidade de espaços que a gente quer. Vamos a um exemplo prático de como que a gente aloca espaço de forma dinâmica e manipula esses dados em forma de vetor. Então aqui eu declarei um vetor P, ou um ponteiro P, do tipo inteiro. Estou alocando 5 espaços na memória do tipo inteiro. Então aqui eu faço um casting para o tipo inteiro, porque a função malloc sempre retorna um ponteiro void, né? Um ponteiro genérico. A primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se esse espaço aqui, né, se esses 5 espaços do tipo inteiro, se eles foram corretamente alocados na memória. Isso porque a função malloc ela não dá erro. Ela retorna e conforme o retorno a gente verifica se ela foi executada com sucesso ou não. Vou verificar se o ponteiro P, que é esse que está recebendo aqui o retorno da função malloc, se ele é igual a null. Se o ponteiro P, se lá no ponteiro P tiver null, tiver um endereço null, quer dizer que ocorreu um erro na hora de alocar memória. Provavelmente não há mais espaço na memória principal do computador para ser alocado. Então eu mostro essa mensagem de erro e termino o programa com erro. Caso contrário, malloc retornou um ponteiro para uma posição válida de memória, uma posição de memória que cabe 5 números inteiros. Nesse caso, o ponteiro P agora ele se transformou em um vetor, o vetor P. Vou usar o for aqui para iterar sobre esse vetor V. Então, vou usar aqui uma variável de controle i, recebendo de 0 e indo até 4, incrementando a cada iteração, e vou pedir para digitar os valores do meu vetor P. Quando eu for ler o meu vetor P, eu vou ler P e indicar em que posição eu vou guardar cada um desses números que vão ser lidos. Então aqui o P é um ponteiro e depois que a função malloc retorna para ele, eu consigo trabalhar ele como um vetor. Depois que eu recebi esses dados, esses 5 números inteiros, guardei no meu vetor P, eu posso, e fiz todo o processamento, dei as saídas, enfim, eu posso simplesmente liberar a memória, ou seja, o meu P agora não é mais necessário. Antes, todos os vetores que a gente declarava, vetor e também variáveis de tipo primitivo, eles só eram liberados, eles só eram disponibilizados para outros programas ou para outros processos quando o programa encerrava. Ou seja, o espaço que eles estavam ocupando, que eles estavam ocupando em memória só eram liberados quando o programa terminava. Agora, com essa função freeP, eu consigo liberar todo o espaço que o meu vetor P ocupa, ou seja, que foi alocado com a função malloc. Eu posso liberar ele e dizer o seguinte, olha, eu não preciso mais desse espaço que o P estava ocupando. A partir de agora, outro programa, outro processo pode utilizar. Inclusive, o meu próprio programa. Já que ele está livre, se eu pedir para alocar um novo espaço de memória e o sistema operacional entender que aquela parte ali onde o P estava é a melhor região para se alocar o espaço, ele vai aproveitar esse espaço que o P estava para outra variável. Okay? Então, a função free, resumindo aqui, ela é utilizada para liberar o bloco de bytes quando a gente não precisa mais nele. Então, eu preciso sempre passar como parâmetro o ponteiro
que está fazendo referência a esse bloco de memória. Da mesma forma que a gente usa a função malloc, a gente pode usar a função calloc para alocar espaço na memória de forma dinâmica. Ela tem um funcionamento semelhante, embora na prática a malloc seja mais fácil de utilizar e também tem um desempenho melhor. Por quê? A diferença entre a função calloc e malloc é que a função calloc, além de alocar espaço em memória, ela inicializa todos os bits da memória com valor zero. O que significa isso na prática? Se eu uso a função malloc para alocar 50 espaços para números inteiros, ele vai reservar para mim um espaço para eu guardar um vetor com 50 números inteiros. Só que esse espaço, muitas vezes, já pode ter sido ocupado por outro programa ou outro processo do sistema operacional que já foi liberado. Nesse espaço, portanto, vai ter algum valor. Os bits da memória vão estar preenchidos. A função malloc, ela reserva aquele espaço de 50 números inteiros, mas não zera esses números. Então, pode acontecer de ter lixo de memória lá. A função calloc faz a mesma coisa que a malloc, aloca o espaço, porém, aquele espaço que foi alocado, ele é zerado. Todos os bits da memória são inicializados com zero. Portanto, ele executa uma função a mais, né? Então, perde um pouco de desempenho em relação a malloc, mas é muito pouco, ok? Qual que é a sintaxe da função calloc? A função calloc ela necessita de dois parâmetros. O primeiro é a quantidade e o segundo o tamanho. Tamanho de quê? O tamanho do dado que eu quero guardar. Mas não é de todos os dados. É o seguinte, se eu quero guardar um número inteiro, eu vou passar aqui o tamanho em bytes do número inteiro. O tamanho em bytes que o inteiro ocupa em memória. Se é um double, float, vai ser o tamanho em bytes que eles ocupam em memória. E a quantidade é quantas vezes, né, quantos espaços desse tamanho aqui eu quero destinar para esse ponteiro que está recebendo esse bloco de memória. Lá na função malloc, eu ensinei vocês a multiplicarem um número de dados que vocês queriam, multiplicar esse número pelo tamanho que o tipo de dado ocupava. Aqui eu não preciso fazer essa multiplicação, porque eu tenho dois parâmetros específicos para isso. Aqui é a quantidade de dados e aqui é o tamanho que cada dado vai ocupar. Da mesma forma, a função calloc, ela retorna um ponteiro. Esse ponteiro é genérico, por isso que é opcional a gente fazer o casting para o tipo do ponteiro que a gente definiu para receber esse bloco de memória, né? O endereço desse bloco de memória. Esse ponteiro que ele retorna pode ser null ou pode ser um ponteiro para uma posição de memória. Se for null, quer dizer que houve erro na alocação desse espaço. Então a gente viu a função malloc, calloc, agora a função realloc. A função realloc, ela faz tudo, ela aloca e realoca memória durante a execução do programa. Qual que é a sintaxe da função realloc? Ela precisa de dois parâmetros. O primeiro é um ponteiro e o segundo é o tamanho. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho que a gente informa lá na função malloc, é o tamanho em bytes do bloco total. Então, se eu quero guardar 50 números inteiros, vai ser 50 vezes 4 bytes, que cada número inteiro ocupa. Então, nesse exemplo aqui, o tamanho vai ser 200 bytes. E esse ponteiro aqui é o ponteiro que eu vou usar para fazer referência ao espaço que eu quero realocar. Vamos supor que eu já tenho um espaço alocado e nesse espaço caiba 50 números inteiros. E esse espaço está sendo referenciado pelo ponteiro P. Eu li 50 números inteiros repassados pelo usuário e eu percebi que 50 foi pouco, eu preciso aumentar mais 50. Então, eu preciso de um espaço de 100 números inteiros, ou seja, 400 bytes.
A função realloc ela vai ser usada para aumentar esse espaço. Mas para dizer qual espaço deve ser aumentado, eu preciso passar o ponteiro. Que ponteiro? O ponteiro P. O ponteiro P, atualmente, ele está fazendo referência a um bloco de memória que cabe, cabe 50 números inteiros, ou seja, 200 bytes. Se eu quero aumentar o tamanho do espaço que o P está fazendo referência, eu preciso informar que é o P, que é o espaço que o P faz referência aqui nesse parâmetro. E a função realloc também retorna null ou uma posição de memória. Null se for um erro, né? E o endereço de memória se a memória foi realocada com sucesso e ele retorna o endereço da primeira posição desse vetor. Então, vamos aqui ao exemplo, né? Eu declarei um ponteiro P do tipo inteiro e aloquei espaço referente a 50 números inteiros e usei esse ponteiro V para poder apontar para esse espaço em memória. Ou seja, V agora se tornou um vetor. Supondo que eu preciso dobrar esse espaço, eu não vou utilizar a função malloc, porque ela só aloca. Eu vou utilizar a função realloc. Eu vou aumentar o espaço de quem? Quem que é a minha referência? O V. O V é que aponta para esse espaço que cabe 50 números inteiros. Então eu vou passar como primeiro parâmetro da função realloc o ponteiro V. Então V vai receber a função realloc, ela vai realocar o espaço que o próprio V ocupa, mas agora ele vai passar a ocupar 100 vezes o tamanho do inteiro, que aqui no caso vai dar 200 bytes. Ao invés dele ter a capacidade máxima de 50 bytes, agora ele vai ter de 50 números inteiros, ele vai ter a capacidade de 100 números inteiros agora. Posso também utilizar a função realloc da mesma forma que a malloc. A única diferença é que no lugar aqui do ponteiro que eu estou aumentando ou diminuindo o espaço, eu vou passar o null. Null é um ponteiro para lugar nenhum. Então aqui eu tenho um exemplo aqui que eu estou alocando espaço em memória para guardar 50 valores do tipo inteiro. Estou alocando. Estou usando a função realloc, mas o ponteiro que vai fazer referência para o espaço que é para aumentar ou diminuir, ele não existe. Eu estou passando o null. Nesse caso, ele entende que não existe esse espaço, portanto, eu vou criar. Então, esse comando aqui de cima é o equivalente ao comando de baixo, tá bom? São as possibilidades. Outra variação também é usar a função realloc para poder liberar o espaço alocado de forma dinâmica. Se eu passar como zero o tamanho em bytes que eu quero realocar, quer dizer o seguinte: aquele espaço em memória que eu havia alocado, agora eu quero que ele tenha um espaço zero, ou seja, eu quero liberar ele, eu não quero que ele seja usado mais pelo programa. Como que eu faço isso? Nessa linha aqui de cima eu aloquei 200 bytes para guardar 50 números inteiros e aqui embaixo eu estou usando a função realloc para poder liberar esse espaço. É como se fosse o free, tá? Eu vou liberar o bloco de memória que o V está apontando e agora eu vou redimensionar esse bloco de memória para 0 bytes. Então essa linha aqui, realloc passando o ponteiro, mas com 0 bytes de quantidade, é equivalente a eu chamar a função free passando o V como ponteiro. Quando a gente usa a função realloc, pode acontecer de ocorrer um erro por falta de espaço de memória no computador. Quando a gente aloca espaço, que a gente preenche os dados, a gente aloca o espaço, mas antes de alocar, a gente consegue verificar se houve a
alocação ou não, ou seja, se houve um erro para poder reservar um espaço de memória ou não. Se não houve o erro, eu preencho com os dados. Quando eu vou realocar esses dados, realocar esse espaço de memória, pode acontecer de não ter mais o espaço, só que eu já tinha dados preenchidos, eu já estava ocupando um espaço em memória com dados, eu não posso perder esses dados. Então, eu preciso tomar cuidado antes de realocar, eu preciso verificar se aquele espaço foi realocado ou não antes de transferir os meus dados que já estavam em memória para o novo espaço. Por isso que a gente vai usar a função realloc, vamos executar ela com dois ponteiros diferentes. Tá? Então, no caso, se a função realloc retornar null, a gente perde o endereço para onde eu estava apontando os dados antes. Por isso que a gente vai usar um outro ponteiro para poder fazer isso. Olha só esse exemplo aqui. Eu aloquei 20 bytes para o meu ponteiro P. Né? Aloquei 20 bytes em memória, o meu ponteiro P está apontando para esse bloco. Esses 20 bytes vão ser suficientes para guardar 5 números inteiros. Vamos supor agora que eu preciso aumentar de 5 para 15. Preciso triplicar esse espaço. Eu posso fazer direto, eu posso realocar essa memória e enquanto eu vou realocar, retornar já o ponteiro para o novo espaço de memória para o P. Mas se esse espaço não existir, o que vai retornar? Vai retornar null, se não houver esse espaço. Retornou null, eu não consigo mais saber onde que estão os meus dados em memória, porque antes lá no P eu tinha o endereço desse bloco aqui que eu aloquei, de 20 bytes. Se eu usar o realloc, passando o P como parâmetro para realocar o espaço que o P aponta e retornando esse ponteiro para o próprio P, pode ser que ele retorne null. Se ele retornar null, eu perco a minha referência. Então, os meus dados vão continuar lá na memória, mas eles vão eu não vou ter mais o endereço, a referência para esses dados. O que eu faço então? Supondo que eu precisei de 20 bytes, aloquei e agora o meu P está apontando para esse bloco de bytes. Eu vou aumentar isso para que no caso vai ser 60 bytes, né? 15 vezes 4. Eu vou aumentar de 20 bytes para 60 bytes. Porque agora eu não quero guardar 5 inteiros, eu quero guardar 15. Eu vou passar o P como parâmetro para o realloc, mas o retorno do realloc não vai mais para o P, ele vai para um ponteiro auxiliar, que eu chamei de P1. Então eu tenho agora dois espaços, né? um do P e um do P1. Mas antes de dizer que o meu P1 agora é o P, eu vou verificar se o retorno do P1, né, que é o do realloc, se é diferente de null. Se é diferente de null, quer dizer que ele alocou um espaço válido de memória, ou seja, não houve erro. Se não houve erro, agora o meu espaço P1 ele vai ser apontado por P. Então agora eu tenho dois ponteiros diferentes que vão apontar para o mesmo espaço. Só que o ponteiro 1, se houvesse erro, eu não precisaria me preocupar com os dados que já estavam no espaço apontado para o ponteiro P. Nesse caso aqui, eu verifico se houve um erro na alocação. Se não houve, agora o meu novo espaço com 60 bytes, ele vai ser apontado pelo P. E os meus dados vão continuar lá e eu não vou perder esses dados. Bom, pessoal, aqui encerramos o conteúdo de alocação dinâmica de memória. Aprendemos a alocar, realocar e liberar memória de forma dinâmica, ou seja, em tempo de execução, usando a linguagem C++. E agora a gente vai usar
esses conhecimentos básicos, esses fundamentos para a gente trabalhar com estruturas de dados que requer alocação dinâmica de memória. Nós vamos começar pelas listas e depois nós vamos especializar e vamos trabalhar com filas e pilhas, que são 2 tipos de listas. Até as próximas aulas. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.